Um dos grandes desafios é ter a clareza exatamente do que focar primeiro e do que fazer primeiro. Então, hoje eu tenho uma landing page com a visão, a proposta, ela já está clara no nível que, com certeza, evolui, né? Tem a evoluir, mas ela já está interessante o suficiente para despertar o interesse de novas pessoas. Então, eu fiz um post e já consegui ter algumas respostas ali no meu LinkedIn, que tem um alcance relativamente isolado, né? E restrito, mas com um post eu já consegui despertar o interesse, né, de algumas pessoas que entraram em contato comigo e tudo mais. E aí, então, esse movimento ele começa a tomar forma. Essa plataforma de formação de novos negócios, qual é o diferencial dela? Basicamente, assim, eu tenho duas coisas que são bem diferentes nela. Primeiro, aquela visão antiga, né? Aquela visão antiga de que você vai fazer uma formação societária e sociedade é um casamento. E aquela coisa difícil, lenta e para anos, né? De relacionamento e tudo mais. Isso trava muito a inovação. E aí vai ficar completamente insustentável na era da inteligência artificial. Das duas, uma. Ou a gente joga junto, ou vai cada um por si, Deus por todos, né? Porque o ritmo de mudança é tão acelerado que vai ficar todo mundo louco. Então, qual que é a ideia? Essa plataforma de formação de novos negócios, as pessoas elas se associam à plataforma e elas conseguem ser posicionadas em diferentes negócios. Então, eu tenho diferentes negócios que são geridos dentro dessa plataforma e quando um determinado negócio está precisando de uma ajuda compatível com o seu perfil, a plataforma ela faz essa conexão, você entra, você tem um acesso a um histórico ali daquele negócio, daquele projeto, que pode ser ou não alguma coisa nova para você. E aí, a partir desse histórico, você consegue entrar e dar o seu input do que precisa ser feito, quebrar isso em tarefas e executar ali o próximo passo que precisa ser executado. Então, a gestão desse negócio ela passa a ser de uma maneira muito mais flexível, com tarefas distribuídas ali diariamente. Então, essa visão de que cada pessoa, ela passa a ser sócia da plataforma e a plataforma gera os negócios é um grande diferencial. O segundo diferencial é um modelo de gestão focado em WhatsApp. Então, assim, pelo WhatsApp eu consigo dar um push de problemas, de dúvidas, de perguntas que eu preciso de ajuda para responder. E aí você recebe ali uma lista de tarefas diárias no WhatsApp. E uma das coisas que eu vivi foi uma mudança muito significativa na minha vida, que eu saí de uma situação que eu estava após ter falido uma startup minha. Então eu estava numa situação que eu tinha colocado todos os meus recursos financeiros e energia numa startup, essa startup faliu. E eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Eu consegui sair daquela situação para um trabalho de liderança numa empresa americana, adotando alguns hábitos que, em resumo, é uma lista de 10 coisas ali que você realiza dia após dia. Então, ao invés de você colocar todo aquele peso de uma visão grandiosa nos seus ombros, você quebra isso em pequenos passos por dia e você só foca em responder as perguntas dia após dia. Então, a minha ideia é trazer essa característica de ter perguntas que você responde ali no dia a dia, encaixar nesse modelo de gestão para que eu tenha um ritmo de evolução, né, rápido, e eu consiga ter essa flexibilidade em que você pode ajudar um negócio hoje, ajudar outro negócio amanhã. Então, a ideia é trazer para essa plataforma esses mecanismos de gestão que são inovadores, mas que eu já vi funcionando também em empresas internacionais e tudo mais. Então, é trazer esse modelo de gestão. Hoje, o sistema ele ainda não está implementado. Eu tenho uma coisa parecida já aqui no hostel. Hoje eu gerencio um hostel, né? Eu sou gerente geral no hostel aqui no Vietnã. Devo ficar aqui mais um mês e depois quero focar nesse novo projeto, né? Mas aqui eu consegui implementar esse sistema de gestão em que eu tenho uma lista de tarefas ali, eu consigo distribuir essas tarefas via WhatsApp, na forma de perguntas, e aí o staff recebe aquelas perguntas e responde essas perguntas diariamente. Isso traz uma visão muito mais profunda do negócio, e eu consigo fazer com que uma pessoa que ela está chegando hoje, ela receba as perguntas certas para o cargo que ela está assumindo naquele dia, né? Então, eu estou aplicando isso aqui, só que eu ainda não tenho essa plataforma que faria isso de uma forma mais ampla. Então, esse seria um próximo passo, né? O que eu fiz aqui, eu abri um Google Docs, e aí nesse Google Docs eu estou colocando o status atual, então eu estou respondendo, eu estou me fazendo a pergunta e respondendo a pergunta, né? Quais são os status, quais são os desafios atuais? Aí eu respondi nessas perguntas, e esse vídeo ali tem parte disso também. E aí, assim, um dos grandes desafios é justamente eu preciso compartilhar os desafios. Eu sou desenvolvedor, sou gestor, eu já tive startup. Então, assim, o meu desafio é não querer assumir todas as responsabilidades, não querer assumir todos os papéis e compartilhar mais esses desafios
para que a gente consiga ganhar clareza, que também é um desafio. Qual é a clareza, qual é o próximo passo que a gente precisa fazer e como vai funcionar esse funil, né, de pessoas que têm interesse aqui. Hoje em dia, se você chegar para muita gente e falar assim, olha, estou precisando de uma ajuda aqui para lançar um novo negócio, você topa se envolver? Tem muita gente que toparia, desde estudantes até, né, executivos, pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas que estão desempregadas, pessoas que passaram por um burnout, estão querendo mudar de vida. Tem muita gente que tem energia, né? Então essa é uma das alavancas que esse projeto ele visa usar, né? Mas a gente precisa ter um funil de onboarding para trazer essas pessoas, eventualmente. Eu não vou converter todo mundo, mas que eu consiga montar um funil, que eu consiga converter pessoas que estão ali querendo se envolver em novos projetos, que eu consiga converter isso em apoio estratégico no gargalo do negócio. Então, esse funil, ele precisa existir e eu também preciso ter uma forma de comunicar, né, com essas pessoas. Então, eu preciso ter um onboarding, eu preciso desse sistema de WhatsApp funcionando. Por enquanto, a gente joga o MVP no Google Docs, já para ir sentindo como essa dinâmica vai funcionar. E aí, a partir disso, a gente consegue evoluir e dar os próximos passos. Hoje em dia, com a inteligência artificial, dá para desenvolver um sistema como o que eu desenvolvi, com a experiência que eu já tenho. Teoricamente, sei lá, em 1 ou 2 semanas eu conseguiria colocar um funilzinho de onboarding no ar e uma área também online, porque assim, aí entram nas questões técnicas, né? Por exemplo, um projeto, o que é um projeto? Um projeto, ele tem, imagina uma empresa. Uma empresa eu posso ter duas coisas. Eu posso ter um wiki da empresa, em que eu tenho os departamentos e os desafios para cada departamento. Eu posso ter um jornal, um journaling, né? um log de tudo que está sendo discutido, né? Dentro desses departamentos. Eu posso ter um conjunto de tarefas também, né? Para cada departamento. Então, essa estrutura online, a gente precisa ter para que a pessoa que está chegando, ela consiga ver um desafio, ter acesso às informações que ela precisa, sem precisar mandar um e-mail para fulano@empresa.com. Onde está, como está isso, como está aquilo? A informação, ela precisa estar disponível online para que eu tenha essa flexibilidade, eu tenha essa agilidade de pessoas chegando, contribuindo e ficando ou saindo de acordo com o momento ali de cada um, né? Então, o sistema que eu vejo que ele vai precisar, né, conter uma interface de onboarding, um sistema de distribuição de tarefas, com base ali no perfil de cada pessoa, e também esse repositório online com essa visão, esse wiki de cada projeto, de cada negócio, para que quando a pessoa receber uma tarefa, ela consegue ir lá consultar. Então, esse é uma frente. E aí tem uma outra questão que é o seguinte, dentro dessas 10 perguntas diárias, né, que a ideia é que cada pessoa que está participando, ela receba, dentro dessas 10 perguntas diárias, provavelmente a gente não vai ter, logo de cara, perguntas para todo mundo, né? Porque eu tenho que entender melhor o perfil de cada pessoa, eu tenho que ganhar clareza em qual é o próximo passo de cada projeto. Então, provavelmente eu não tenho perguntas específicas para todo mundo. Qual que é a minha visão que colabora com isso? Existem algumas perguntas que a gente pode perguntar para todo mundo e que vai fazer sentido, que é perguntas de bem-estar e saúde mental, porque isso é a base. Se a pessoa ela não está bem, tipo, não está se cuidando bem, o impacto que ela vai trazer não vai ser o mesmo do que uma pessoa que está bem descansada, que se exercitou, se alimentou bem, sabe? Então, assim, tem algumas perguntas que elas são padrão para a humanidade poder colaborar consigo mesmo, tem algumas perguntas que elas são padrão. Então, por exemplo, né? Que horas você foi dormir ontem? Que horas você levantou? Você fez alguma atividade física ontem? Né? Como foi sua alimentação e tudo mais? Então, essa é uma frente de perguntas que a gente consegue trazer de uma forma mais escalável. Eu posso perguntar isso para 1 milhão de pessoas e são perguntas que fazem sentido do ponto de vista de produtividade, bem-estar e também de ter um ser humano ali pleno que pode contribuir. Eu posso colocar, né, atrelar essas perguntas como uma forma de manter também o engajamento ali das pessoas enquanto eu vou entendendo quais são as contribuições que ela já teve com outros projetos, quais são os projetos que ela já se envolveu, quais são as experiências profissionais que ela tem que ela gosta. Então, tem perguntas que já dá para ir fazendo para começar a mapear e entendendo onde eu vou posicionar cada pessoa dentro desse projeto. Então, esse é mais um núcleo, um módulo, vamos dizer assim, um módulo dessas perguntas padrões, dessas perguntas de onboarding, que a gente pode encaixar ali para já começar a manter as pessoas engajadas e começar a mapear com mais profundidade o perfil de cada pessoa. E aí, conforme eu ganho mais clareza nos gargalos de cada projeto, também por um olhar de pessoas mais sênior que já passaram por isso e tem uma visão, a pessoa bate o olho e fala, esse projeto precisa fazer isso. Então, eu já começo a ter, né, eventualmente, gradualmente, eu começo a ter mais clareza e mais tarefas relacionadas a cada projeto, a cada área do projeto. E aí, a partir dessas tarefas, eu tenho
as perguntas e eu começo a colocar as perguntas em contato com essas pessoas e mapear as respostas, né, para entender onde cada pessoa se encaixa de fato. Então essa é a visão geral do projeto e esse é onde eu tô agora. O que, Manuel, que você gostaria de ajuda? Mapear esse funil de onboarding. Vamos considerar o WhatsApp como uma ferramenta. Dá para fazer um onboard todo pelo WhatsApp e ter o WhatsApp como uma chave, né, única que cada pessoa é identificada ali. Eu preciso ter um funil de onboarding. Quais são as perguntas que eu vou enviar para uma pessoa aqui entrar nesse funil? Eu preciso de recrutamento também para pessoas que vão me ajudar a desenvolver isso. Então, na parte técnica também. E a gente precisa colocar o sistema no ar. Eu tenho já um domínio que a gente pode usar e também a definição de valores, né? A definição de valores eu acho que é um ponto importante a ser discutido, porque, por exemplo, né? Definição de valores é a base. E aí, a partir de uma definição de valores em comum, né? Pessoas concordando com os valores, a gente consegue acelerar. Se não tem uma concordância entre os valores, abre muito espaço para ficar discutindo. Então, os valores eles precisam estar bem claros. Então, são essas as definições que eu trago. E aí, a pergunta que eu trago é como quebrar isso em novas perguntas e qual é o perfil de pessoas para cada pergunta, né? Então, um próximo passo disso seria uma lista de perfis de pessoas e as perguntas que eu perguntaria para cada pessoa para a gente anexar aqui embaixo.